Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico e depois é o livro de Números. Números, capítulo 17. Nós iremos para o quarto livro da Bíblia Sagrada, o quarto livro do Pentateuco. O capítulo é o de número 17. E nós iremos começar com o versículo 1 e finalizaremos com 10. Números 17, do versículo 1 ao 10. Milhares de famílias param tudo neste domingo à noite para escutar a voz de Deus, para cultuar Jesus, né? Então vamos fazer aqui com que Deus se alegre com o nosso culto a Ele, né? Receba como aroma suave. Vamos se organizar, sem conversa, sem estar transitando dentro do templo, todos com a Bíblia aberta. E agora vamos escutar Deus falar e ver Deus ministrar. Vamos lá então, Números 17, do 1 ao 10. Posso começar? A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Somente até aqui. Coloque a mão no seu coração. Repita esta oração comigo, por favor. Diga: meu melhor amigo, Espírito Santo de Deus, usa a voz profética, usa o teu servo, a tua palavra, e me ensina a cada dia a te agradar, para que eu possa ter dias bons, ser feliz. Senhor, abre as comportas dos céus, enche esse lugar com a sua glória, manifesta o seu poder, cura, liberta, salva, batiza com fogo do Espírito Santo e opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Quem crê, diga amém. Vocês podem se sentar glorificando o nome de Deus. O tema da mensagem de hoje à noite, do dia todo, na verdade, desde manhã está sendo pregada essa palavra, é o respaldo que Deus dá para quem é fiel. Ora, veja bem, nós estamos diante do livro de Números, o quarto livro do Pentateuco, para que possamos nos situar melhor e contextualizar a mensagem da qual trago ao povo de Deus. Eu queria falar aqui a respeito desse quarto livro, né, que as pessoas às vezes, puxa, o livro de Números já fala tudo, é muito números, né?
fala de muitos números e tudo, e puxa, e das tribos e de nomes. Então, às vezes as pessoas elas perdem o gosto de ler o livro de Números. Mas aqui existe muita riqueza. Aqui existem detalhes, né, que Deus quer trazer para o nosso conhecimento e para a nossa edificação. Em Gênesis nós podemos ver Deus criar o homem. Em Êxodo nós vemos Deus libertar o homem. Em Levítico nós podemos ver Deus santificar o homem. E no livro de Números nós podemos ver Deus organizar, tá certo? Esse povo que foi liberto e santificado para avançar e vencer e prevalecer e conquistar e testemunhar. Quem entendeu, diga amém. Então veja bem, testemunho de libertação, ele é tremendo. É importante. O irmão chega aqui, ele fala que foi liberto do vício da droga, do álcool. A pessoa foi liberta da prostituição, da mentira. Foi curado de uma depressão. Ó, testemunho muito forte. Só que não fica só aí, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, ele liberta. Só que ele liberta em Êxodo. E nós que somos libertos, se não formos santificados, ou seja, o que é ser santificado? É ser separado, tirado para fora desse sistema, ok? E se dedicar a Deus. Estou diante de milhares de famílias aqui na catedral, pessoas que nos acompanham rádio, televisão, YouTube, ok? De pessoas que têm entendido que tem uma missão para cumprir na terra. São pessoas vocacionadas, né? Nós somos os remanescentes, nós somos os cristãos, a igreja, né, que tem sido luz para esse mundo de trevas. E temos tido uma boa mensagem, né, para quem se encontra cansado, aflito, né, ferido, maltratado por esse mundo tão louco. Então, o que acontece? Aqui nós vamos ver as 12 tribos. Vai ser levantado o censo no capítulo de número 1 do livro de Números. Vamos ver quantos guerreiros tem em cada tribo, de 20 anos para cima. Vamos saber quantos guerreiros tem e vamos posicionar cada tribo, norte, sul, leste, oeste. E vamos aqui organizar, tá certo? Para que esse povo organizado possa marchar, né, e seguir adiante. Então, a mensagem de hoje e o livro de Números fala muito sobre organização e disciplina. É muito importante. Se não tiver organização, não tem Deus. Ou então, está começando a organizar, Deus começou a chegar naquele lugar, né? Então Deus vê a casa toda bagunçada, chegou, começa a organizar, colocar tudo em ordem, né? E nosso Deus também é um Deus de disciplina. A palavra disciplina eu posso usar para dizer assim: puxa, eu sou uma pessoa disciplinada. Ou seja, eu estou ali de forma constante, fazendo algo, né, bem feito, com excelência. Ou a palavra disciplina pode ser usada para correção. Fulano está sendo disciplinado, corrigido. E Deus, quando disciplina ou corrige, Deus faz para o nosso bem. Como está descrito no livro de Hebreus capítulo 12: quem aceita a correção não é casa rebelde, mas é filho. Quem está entendendo, diga amém. No livro de Números nós vamos ver Deus como o Senhor dos números. No capítulo 1, no capítulo 2 vamos ver Ele como o Senhor dos exércitos. No 3, como o Senhor dos primogênitos. No 4, como o Senhor da organização. No capítulo 5 Ele é o Senhor da restituição. E no capítulo 6 Ele é o Senhor dos nazireus. Quando eu falo sobre nazireus, eu falo sobre um povo escolhido para viver de forma separada, santos, consagrados, dedicados. Eles vão ter que viver de uma forma na qual talvez eles não pretendessem viver. O voto do nazireado, ele é feito pela própria pessoa, pelo pai, pela mãe, ou é Deus que manda o pai ou a mãe fazer. Os nazireus, eles tinham muita força. Os nazireus, eles tinham muita unção e foram muito usados, inclusive como exemplo no capítulo 35 de Jeremias, para poder mostrar para Judá o que era ser fiel. Repita comigo, diga fiel. Isso. Então, a
palavra de hoje também ela fala sobre isso, sobre a questão da fidelidade. Por quê? Porque Deus vai mostrar, à luz das Escrituras e dia após dia, que Ele é um Deus que respalda quem é fiel. E vamos ver aqui então, a Bíblia diz, no capítulo 17 de Números, nós vamos ver aqui que Deus vai fazer com que cada tribo seja representada por um bordão e que haja o nome nesse bordão, representando cada tribo, e Deus ali vai fazer algo acontecer com esses bordões. O bordão de Arão, ele vai florescer. O bordão de Arão, ele vai ser mostrado para as demais tribos, como o bordão que foi escolhido por Deus, tá certo? Para que a autoridade de Deus estivesse sobre a vida deste homem, o nome de Arão. Vamos entender por que isso aconteceu através do capítulo 16 de Números. Você vem comigo do versículo 1 até onde Deus mandar. No capítulo anterior, você vem um pouquinho comigo. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: Corá, filho de Uzá, filho de Coate, filho de quem? De Levi. Tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. E se levantaram diante de Moisés, com quantos homens? 250 homens dos filhos de Israel. Quem eram esses homens? Chefes de congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra quem? Contra Moisés. E contra quem? E contra Arão. E lhe disseram: basta. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aqui começou a rebelião. Aqui começou Datã, Corá, Abirão e mais 250. E não era qualquer 250 não. Vocês viram aqui, nomes de renome, líderes de congregação. E eles se levantam contra Moisés e contra Arão. E a conversa é uma só. Vocês pensam que todos nós não somos santos? Vocês pensam que nós não temos acesso a Deus também? Tipo assim, vocês pensam que a gente depende de vocês? E começa a rebelião. No versículo 4 de Números 16, continua: quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso, peguem incensários. Você, Corá, e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor, e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o quê? O sacerdócio. Parando um pouco no versículo 10. Moisés está dizendo assim: vocês são da tribo de Levi, vocês ministram, vocês têm um espaço de vocês, mas vocês não estão satisfeitos com o espaço de vocês. Vocês querem o sacerdócio. Vocês não estão respeitando o espaço de quem é sacerdote. Vocês são levitas, mas dentre os levitas há os sacerdotes. Alguns que tocam nos utensílios, alguns que cantam, alguns que conduzem a arca, alguns que entram na presença do Senhor para oferecer os sacrifícios. E Deus vai dizendo quem é quem. Mas vocês estão caindo no erro.
Vocês estão querendo ser o que não foram chamados para ser. E é onde muita gente é pegue pelo diabo, e pela vaidade, e pela cobiça. Quer ser o que não foi chamado para ser. Quer ter o que não foi chamado para ter. Aí é onde começa a insatisfação, é onde começa a falta da gratidão, aí é onde se perde o discernimento. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando da tribo de Levi. Começa com a tribo de Levi, vem uma parte da tribo de Ruben, está entendendo? E estão se levantando contra Moisés e contra Arão. Ora, veja bem, esse espírito de rebelião, ele já havia pego o próprio Arão e a própria Miriam, no capítulo 12, você pode abrir aí da sua Bíblia. No capítulo de número 12 de Números. Olha só para você ver que isso é um demônio. Isso é um espírito maligno das trevas. Não tem nada a ver com gente não. Isso é um cão, é um inferno. Isso é o diabo em pessoa. Números 12. Olha o que é que a Bíblia Sagrada vai falar aqui em Números 12, do versículo 1 ao 10. Miriam e Arão falaram contra quem? Mais uma vez, ó. Contra Moisés. Primeiro foi a própria irmã, o próprio Arão. Aí vai, a criatura passa 7 dias fora do arraial, leprosa. Porque Deus mostra quem tem lepra e quem não tem. É difícil, mas é verdade. E não tem bom não. Porque a Bíblia vai nos falar a respeito da lepra em Números. Em Números não, em Levítico, mas também em Crônicas. E vai dizer que essa lepra, ela tem nome. O nome dessa lepra se chama orgulho. Orgulho de não querer ser mais liderado. Orgulho de não querer mais ter igreja. Orgulho de não querer mais ter liderança. De não querer mais ter pastor. Orgulho, não porque eu estou vendo um erro em Moisés. É óbvio que Moisés erra porque Moisés não é perfeito. É óbvio que Elias erra porque não é perfeito. Mas Elias foi levantado por Deus e Moisés também foi. E a Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra. Ora, veja só. Mas a Bíblia então fala aqui que Miriam, a própria irmã, junto com Arão, vai dizer: não, porque ele casou com a mulher cuxita. Olha aqui como ele erra. E no versículo 2 de Números 12 diz: e disseram: será que o Senhor só fala somente por meio de Moisés? Será que não fala também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Quem foi que ouviu, gente? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Versículo 3 diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha a expressão de Deus. É Deus que está falando aqui ou não é? Como é que vocês não tiveram o quê? Tem outra tradução aí? É medo mesmo em todas as traduções? Como é que vocês não tiveram medo? Vocês estão doidos mesmo, né? Como é que vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Ora, veja bem, meus amados irmãos, Deus está falando aqui com duas pessoas que não eram más. Arão e Miriam não eram gente do mal. Eles não eram, Arão e Miriam, eles não eram filisteus, midianitas, amonitas, asdoditas. Eles não serviam outros deuses. Tanto que nós vamos ver depois Deus honrar o próprio Arão, que anda com Moisés, no capítulo 17. Mas por um momento ali chega a querer dizer: papai, pensa que Deus só fala contigo, Moisés? Deus fala comigo também. Deus fala com todo mundo, filho. Tá? A Bíblia diz que o verbo se fez carne
e habitou no meio de nós. Deus fala, Deus quer que o povo escute, Deus quer que o povo fale com Ele, que o povo se relacione e que haja comunhão com Ele. Desde o início da criação, Deus quer falar com todos. Deus enviou anjos, Deus enviou profetas, Deus enviou seu Filho, e agora tem a palavra de Deus e tem o seu Santo Espírito. Quem está entendendo, diga aleluia. Agora, a Bíblia também fala que tem alguns que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. E tem pés, mas não andam. Pessoas que por causa da idolatria, pessoas que estão colocando outro que não seja Deus acima de tudo e como sua fonte agora de vida, essas pessoas elas não vão ter mais acesso ao Senhor. Deus quer falar com todos, mas alguns Deus se oculta. Jesus em Mateus 11, ele faz uma oração e fala com o Pai, diz: Pai, eu te dou graças, porque tu o quê? Ocultaste, escondeste essas coisas aos sábios, aos intelectuais, sabe? O sabichão, sabe aquele que é o espertalhão, é o esperto, é o sabido? Toda essa esperteza ela vem de baixo, ela vem do diabo. Toda essa sabedoria competitiva, ela é carnal e diabólica, ok? Mas a sabedoria que nos faz cooperar e mostrar Jesus, ela vem do céu, do alto, e ela é pacífica e cheia de bons frutos. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu vejo Deus então perguntar para esse povo e dizer assim: vocês não tiveram medo de falar do meu servo Moisés? No versículo 9 a Bíblia continua, de Números 12, dizendo: a ira do Senhor se acendeu contra eles, ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Ok, versículo 11. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Agimos de forma o quê? Tolice. Arão já reconhece. Versículo 12. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O que foi que Moisés fez? Pediu a cura de Miriam, porque ele é de Deus, irmão. Tá? O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Quem foi que falou isso? Foi Deus que falou isso para quem? Para Moisés, que havia intercedido por Miriam. E no versículo 15 a Bíblia diz: assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Pará. Miriam era má? Não. Arão era mau? Não. Se levantaram contra Moisés? Sim. Houve prejuízo? Houve. Deus tratou? Tratou. 7 dias fora. Coisa linda. Depois de 7 dias ela volta. Amém? A Bíblia fala que todo leproso tinha que ser retirado do arraial, até que o sacerdote fosse até ele e consultasse, e visse se a lepra tinha desaparecido. A lepra desapareceu? Volte ao nosso convívio. A lepra não desapareceu? Fique mais um tempo afastado, e tomara que seja curado. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não tem essa da pessoa dizer assim: eu escuto, mas não pode ficar tranquilo, eu escuto o que fulano fala, o que fulana fala, mas eu não levo em conta não. Tá? É muito difícil. A Bíblia fala que o fermento, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Às vezes você escuta falar algo de uma pessoa,
aquela pessoa não está presente, você já olha para ela diferente. Você nem sabe que você está cometendo uma covardia, mas você está cometendo. Eu tenho batido muito nisso aqui, muito mesmo. Porque essa convivência nossa aqui, ela deve ser uma convivência harmoniosa, deve ser uma convivência pacífica, deve ser uma convivência ordeira. Eu tenho batido muito nisso aqui. Eu não sou Deus, eu sou um pastor de ovelhas de verdade, eu amo. Me alegro quando vejo um menino como esse dar um testemunho de cura, de libertação. E me alegro quando eu vejo Deus fazendo na vida de cada um de vocês, porque eu não quis ser, Deus me chamou para ser. E quem Ele chama, Ele capacita. Agora, meus amados irmãos, o Espírito de Deus está falando algo muito forte conosco hoje. Deus está dizendo assim: eu vou respaldar. Eu vou respaldar, eu vou abençoar. Eu quero prosperar o meu povo que é fiel. Mas o primeiro tópico da mensagem de hoje é justamente: Deus não tolera a rebelião. Deus o quê? Não tolera a rebelião. Uma coisa assim, sabe? Tipo, Arão e Miriam conversaram ali. Opa, peraí, Deus, fala com a gente também e tal. Mas Deus chamou e Deus foi e fez algo. Fez ou não fez? Fez 7 dias, né? Enfim, voltou, participou e passou. Mas não vai ficar por aí. Números 12 passa, vemos o 13, que vai ser o relatório dos espias. Números 14, já vamos ver a rebelião do povo. Moisés intercedendo pelo povo. Capítulo 15, nós vamos ver aqui de Números, leis a respeito de oferta, sacrifício de pecado voluntário. Mas no 16 nós vamos ver uma outra rebelião, a qual nós já lemos aqui um pouco a respeito dela. Uma rebelião que virá de dentro da tribo de Levi. Corá é um levita. Ele faz parte dessa tribo que foi escolhida por Deus, para que Deus fosse a herança deles. Então eu disse: eu vou cuidar de vocês. O resto deixa cada qual aqui, vai conquistar isso e tal. Agora eu é que resolvo tudo de vocês. Que resolve tudo a respeito de vocês, dessa tribo aqui sou eu. As outras assim. Agora vocês aqui, eu sou a porção de vocês. Quem está entendendo, diga aleluia. E aí, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui o início de mais uma rebelião contra Moisés, e nesse caso também contra Arão, tá? E eu parei em qual versículo aqui do capítulo 16, vocês lembram? No 10? No 11 diz assim, olha só: portanto você e todo o seu grupo estão contra o Senhor, e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Estavam murmurando contra quem? Contra Arão, tá? Arão, um tempo desse, estava murmurando contra Moisés. Depois ele disse: eu fui um tolo. E agora não, agora estão murmurando contra Arão. Aí no versículo 12 diz: Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram o quê? Não iremos. Ainda diz mais aqui o versículo 13 em diante: será que é pouca coisa o fato de você ter nos tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Olha aqui a conversa deles. Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente, é? Pois não iremos. Moisés ficou irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés está dizendo: Senhor, eu não fiz mal contra esse povo, não. Eu fui chamado pelo Senhor. Sinceramente, para mim, eu não tinha nem condição de ser um libertador, porque era pesado no falar. Mas o Senhor chega para mim e diz assim: quem foi que fez a orelha, os ouvidos, a boca e tudo? Eu vou lhe capacitar. Arão vai falar, vai estar ao seu lado e tudo. Mas Moisés nem pediu. Moisés relutou. E Moisés disse: Senhor, então tá bom, põe me capacita que eu vou libertar esse povo. Eu vou ser usado pelo Senhor para quê? Para libertar esse povo.
Aí, P.A.P. 10, quem come sozinho é Moisés, porque quem vai falar com o faraó é Moisés. Às vezes quem está perto dele é Arão. Olha, ô faraó, deixa o povo sair. Diz, não vou deixar o povo sair não. Aí vai, ele engrossa o caldo para o povo, deixa o povo se sentir mais escravo ainda. O povo vai para cima de Moisés e diz, Moisés, foi o que você fez, a coisa piorou para nós. Aí Moisés disse, meu Deus, no que foi que o Senhor me meteu, Senhor? Fica tranquilo, eu vou lhe respaldar. É o diabo contra Moisés, é o povo que Moisés está ajudando contra ele também, porque não entende o que é que tem que passar, não entende o trabalhar de Deus, está entendendo? E Moisés disse, Senhor, se fica tranquilo, fica na tua aí. 10 pragas, uma guerra contra o inferno, mas Deus mostra que é com Moisés. Deus mostra que levantou Moisés para libertar, sim. Deus respalda o cajado de Moisés. Deus tira o povo do Egito com mão forte e poderosa. Vão celebrar a Páscoa e saiam apressadamente do Egito. Saiam. E o povo sai. E quando o povo sai, se depara com o mar fechado. Aí lá vem o povo. E lá vem o povo que viu as 10 pragas. E lá vem o povo que celebrou a Páscoa. E lá vem o povo que viu o povo de Faraó se arrebentar no meio, o Egito, e eles na terra de Gósen guardado. Lá vem o povo, e aí Moisés, nós vamos morrer aqui, Moisés. E lá vem o povo de novo. A luta não é só contra o diabo não, irmão. Moisés também tem que lutar contra o próprio povo que ele está ajudando. Aí Moisés disse, Senhor, meu Deus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Ele disse, porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Enquanto o povo está reclamando, enquanto o povo está se rebelando, enquanto o povo está murmurando, a minha ordem para você é levante esse cajado e bote a igreja para marchar. Não sei se você está entendendo, irmão. Quem quiser murmurar, que murmure. Quem quiser se rebelar, que se rebele. Quem quiser reclamar, que reclame. Mas a ordem é: vamos marchar, igreja. Selamanteia chabasa. Ulumando e da caçubiquece. Tem gente que quer confusão, quer se envolver em confusão. Tem gente que não vive sem uma confusão. E Deus está dizendo para Moisés: sai do Egito, atravessa o mar, deixa eu te batizar nas águas. Deixa eu mostrar que esse povo aqui nasceu de novo. Alabassuia andacaste. Relebasteva sumicuminando do cumanaia. Relemete ando de canabasúbia. O Espírito Santo está dizendo: eu estou dando discernimento aos meus líderes. Estou dando sabedoria aos pais de família. Estou dando discernimento às minhas guerreiras. Nada de murmuração, esse negócio de ficar murmurando, negócio de ficar reclamando. Isso bota a atmosfera espiritual lá para baixo. Não, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar, vamos marchar. Vamos obedecer, vamos se submeter, vamos esperar e vamos confiar e vamos marchar. É a campanha de sexta agora, ninguém pode perder. Tem que ter cadeira na calçada sexta-feira agora. A ordem é marchar. Olha só o que acontece então. Ora, esse Moisés já foi testado pelo próprio faraó. Quando ele vai e joga o cajado dele no chão, o cajado dele vira uma cobra. Os magos lá colocam lá, diz: está aqui duas. Aí a dele vai lá e engoliu as duas. É guerra. E é todo dia. E nós temos que deixar Deus, que nos chamou, nos capacitar, nos orientar. E viver isso aqui, irmão. E viver o princípio da submissão. E viver isso, irmão. E viver o princípio da obediência.
Amigo, dizer que obedece é uma coisa, obedecer é outra. Isaías 29:13 diz: existe um povo que disse que me honra e que me ama, mas me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Negócio de 171 gospel não, da boquinha para fora não. Ou é ou não é. Ou é Moisés e Arão ou não é. A tribo de Levi tem nome, e o nome do bordão é o nome de Arão. Quem está entendendo agora? Ora, macedeca, semanavassa. Olha a esculhambação. Que na tribo de Levi estava se levantando um bocado de cacique. Não sei se vocês estão entendendo. Na tribo de Levi era muito cacique para pouco índio. É porque eu já sou cacique. Aí Deus é tão Deus, né? Aí que Deus disse assim: está acontecendo uma bagunça na tribo de Levi. É um espírito de rebelião. É coisa do Satanás mesmo. Está aqui no 16. Então no 17 vamos fazer o seguinte: toda tribo pega um bordão. Tá certo? E cada bordão vai representar uma tribo. Está escrito aqui ou não está no 17? Agora na tribo de Levi vocês colocam um nome. Ou, não sei se você entendeu. Na tribo de Levi eu vou dizer quem é o meu escolhido. Coloquei o nome: Arão. Não sei se você está entendendo. É, que é para não estar dizendo aí, cantando de galo, dizendo que eu faço isso, eu sou aquilo e tal. Não, bota o nome aí. O nome dele é Arão. Bote aí, no bordão da tribo de Levi. Nas outras vocês escolhem. Na de Levi quem escolhe sou eu. Quem está entendendo agora? A Bíblia vai dizer então, e aí vocês lêem depois, é dever de casa, no capítulo 16, do versículo 20 em diante, vai passar aqui o castigo dos rebelados. A terra vai se abrir e eles vão descer. Deus, Ele vai agir de forma sobrenatural para dar paga do espírito da rebeldia. Porque em Isaías 14, Ezequiel 28, quando Deus vê um espírito de rebelião, quando Deus vê alguém assim orgulhoso, orgulhosa, que quer, sabe, essa altivez, aí Deus vai e lembra do Satanás. A Bíblia vai falar em Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Que esse dragão com a sua cauda leva a terça parte das estrelas. Um prejuízo que ele ainda consegue trazer no céu. Ou não. Ou ele ajudou a varrer o que ia trazer prejuízo depois para o Senhor. Mas veja, Deus ele não criou máquinas, robôs. Deus criou gente e anjos, seres espirituais, e deu a cada um deles o poder de decisão. Cada um de nós vai escolher a bênção, a maldição, a vida ou a morte, obedecer ou não. Sermos enganados, enganar, se reconciliar, se colocar de pé, se arrepender, se converter, voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras ou não. A importância de estarmos aqui no domingo à noite, ver que a igreja praticamente lotada, milhares de pessoas que saem dos seus lares para poder escutar a mensagem do céu. Ô meus irmãos, eu tenho um bloco de notas aqui. No meu bloco de notas eu não tenho esculhambação não. São mais de 2.500 mensagens anotadas, porque todo dia eu vivo para receber revelação de Deus. Eu estou conversando aqui, eu estou falando esculhambação, nem moralidade sexual com ninguém não. Está entendendo? Eu não estou falando aqui de... Não, a minha boca não serve para isso não. E não sou melhor do que ninguém não. É porque eu acho que eu era um dos mais pecadores, um dos mais desmantelados era eu. Aí eu digo: Senhor, me lava, passa o sabão na minha língua, no meu coração, na minha testa, no meu cérebro, em tudo. Agora me faça ser santo e não sem vergonha, usando o teu nome em vão, Senhor. Me usa com autoridade nessa terra, meu Pai.
meu irmão. Aí, meu amigo, veja o que acontece. É um espírito. É um demônio que ele quer prejudicar a pessoa. Ele quer prejudicar a família, ou a cidade, ou o estado, ou a nação, ou um povo. É o espírito de insubordinação. Não. Não é mais do que eu, não é melhor do que eu. E tal, e bota aquilo para ver defeito, até onde não tem. Que pode até falar de uns que tem. Mas até inventa. Cria, que é para poder ter o pretexto de dizer: ele é homem igual a mim. E eu sou. Graças a Deus, sou. E posso dizer, sou hétero, não sou coluna do meio, sou macho mesmo. Graças a Deus. Respeito a decisão de cada um. Mas não no sentido de ser homem macho, mas no sentido de o que Davi falou para Salomão: seja homem. Eu vou partir, mas seja homem. Ele está dizendo: se você errar, diga assim: eu errei, porque eu comi a bronca das coisas erradas que eu fiz. Diz Davi para Salomão. Penso eu. Disse seu pai, né? Em vez de guerrear, mandou Joabe, cobiçou a mulher dos outros. Eu errei, paguei um preço alto por isso. Eu conduzi a arca da aliança de forma errada. Os amorreu, paguei por causa disso. Eu levantei um censo uma vez, pensando que era o número de guerreiro que eu tinha, meu filho, que fazia de mim um homem vencedor. E quase que Israel se prejudica, mas eu fui homem para comer a bronca sozinho. Davi disse assim: seu pai não foi perfeito, mas quando esse homem vacilou aqui, ele disse: ó, quem vacilou fui ele. Não fica com o negócio de botar culpa para A, para B ou para C, não. Deus está dizendo aqui, quando a pessoa tem esse discernimento, isso é discernimento, tá? De não ser mais escravo do diabo, ser banhado no óleo da unção, não ter alça para Satanás pegar. Quando a pessoa tem esse discernimento de dizer assim: eu caí, eu falei isso, eu fiz isso, Satanás vai perdendo as forças e vai, ó, batendo em retirada. O espírito da rebelião não entra naquela pessoa. Aquela pessoa não vai ser destruída, a terra não vai se abrir, ela não vai descer. Mas aquela pessoa será respaldada pelo próprio Deus na terra, abençoada, dará frutos e prosperará. Quem entendeu, diga aleluia. Escuta, Deus não tolera essa rebelião, seja de Arão e Miriam, de Datã, Corá e Abirão. Romanos 13, do versículo 1 ao 10, vai falar muito bem a respeito disso. Você não quer se submeter à autoridade? Toda autoridade foi levantada por Deus. Você não quer temer a autoridade, o magistrado? Faça o bem e não tema. Romanos 13 vai falar disso. E eu vou para o tópico 2 da mensagem, onde você pode colocar aí: Deus faz questão de fazer a diferença entre quem o serve e quem não o serve. Deus, ele vai sinalizar. Quem se fizer de doido, problema de quem se faz. Mas Deus mostra: eu estou aqui, ó. Esse bordão aqui floresceu, tá vendo a amêndoa? Esse aqui não tem amêndoa não, muito mesmo flor. Nem floresceu, nem deu amêndoa, tá vendo? Aqui não tem nada. Aqui tem flor e tem amêndoa. Então Deus sinaliza. Deus, ele sinaliza, ele não deixa ninguém ser enganado não. Se a pessoa buscar sinais, Deus vai mostrar os sinais. Malaquias capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Vem comigo. Malaquias capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Versículo 16, 17 e 18. Diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18 de Malaquias 3, igreja.
Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Muito bom. Deus está dizendo que vai fazer a diferença entre quem serve e quem não serve. Deus faz questão de fazer a diferença. Ele fez o bordão de Arão ficar diferente dos outros ou não fez? Ele está dizendo aqui em Malaquias 3 que vai fazer a diferença ou não vai? Vai ter um memorial escrito e tudo mais ou não? Vai. Josué capítulo 1. Vamos ler a Bíblia. Josué capítulo de número 1. Versículo 5, 6, 7, 8 e 9. Josué, livro da conquista, capítulo 1, versículo 5 em diante. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com quem? Não sei se você está entendendo. Assim como estive com quem? Deus mais uma vez cita o nome de Moisés dizendo: eu estive com ele. Deus sinaliza. Agora Deus diz: Moisés partiu. Agora deixa eu dizer quem é que eu vou usar. É você, Josué. Versículo de número 5. Estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha um cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. O Deus de Moisés é o mesmo Deus de Josué. Mas para Deus beneficiar Josué, Josué vivia servindo Moisés. Capítulo 1 de Josué diz: Josué, servo de Moisés. Moisés, servo de Deus. Eu estou inventando, eu estou acrescentando alguma coisa à Bíblia? Quer ser bem sucedido onde quer que tu ande? Quer ser bem sucedido lá na tua empresa, no teu comércio, na tua casa, na tua família? Se submete, obedece. Porque se tu for casa rebelde, tu nunca vai ter autoridade para dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. É só reza, meu filho. É melhor tomar muito cuidado, e todo cuidado que tiver é pouco. Coisa certa que você tem que ter na vida é o que Davi tinha. Davi corta a orla do manto de Saul. Quando Davi corta a orla, depois ele ainda pede perdão. O Senhor vai me perdoando aí, que nem a orla podia cortar. Porque tu és o quê? Ungido do... eu não tenho mais isso não, irmão. Não tem isso não. Não tem não. Não tem. Não tem. Respeito é muito difícil. Honra, muito difícil. Mas o filho, é o filho que se exige ser honrado pelo pai. Agora está tudo ao inverso. Honrará filho e filha, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Fizeram esse versículo agora, eu não sabia. Só que a Bíblia diz: honrará pai e mãe, para se prolongar. Meu amigo, que conversa é essa? É a ovelha dizendo para o pastor o que é que ele tem que fazer. Mas eu vejo Davi dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava como ovelha desgarrada, tá certo? Mas agora eu achei apriso. Eu voltei. Eu não sou casa rebelde. Eu não. Eu estou com o Pai, eu estou com Deus. Eu tenho meu pastor, eu tenho minha congregação, eu tenho minha liderança. Mas a murmuração
É o diabo na boca do crente, seja de Arão, de Miriam, de Datã, de Corá, de Abirão, de quem for. A murmuração é a covardia que o inferno gosta. A murmuração é: eu não gostei, porque fez isso comigo, porque não esqueceu, é porque não lembrou, porque não sei o quê. Você nunca pode passar por nada. Você simplesmente tem que estar todo o tempo sendo elogiado, bajulado, paparicado. Eu já estou me acostumando a levar pau no lombo, chibata. E já estou aprendendo que eu não posso reclamar de nada. Eu tenho que agradecer. Eu digo: pai, manda de lá para cá que eu vou dar glória. Esses dias eu preguei sobre o nervo da coxa. Eu sinto dor no nervo da coxa. Eu sinto. Hoje, quando eu não preguei de manhã, é justamente porque eu estava me poupando para poder pregar tarde e à noite. Eu tenho lutas espirituais, porque eu sou um guerreiro, não sou frouxo, eu não sou covarde, eu não sou menino. Quando eu entrei nisso daqui, que Deus me chamou, eu sabia. Eu não vim desavisado. Ele disse: traição, perseguição, inveja, calúnia, difamação, pau vai truar. Não reclame e não murmure. E algumas vezes eu reclamei e murmurei. E Deus foi misericordioso. E eu digo: aleluia, Senhor, glória. Glória, vai engrossando o casco mesmo. Que o Senhor é guerreiro. É guerreiro. Não é para ser morredor, para ser frouxo. Eu vou me vitimizar? Não vou. O irmão mandou para mim esses dias uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás. Frustração ou superação, a escolha é sua. Jefté. Aquela mensagem de Jefté. Foi o José que me mandou. Olha que mensagem, apóstolo. Diga: é Deus. O cara podia dizer: eu sou filho de uma prostituta, os caras me botaram para fora, meu Deus, eu sou um lascado, eu vou me desviar, não consigo mais nem ser crente. O camarada disse: não tem problema não, tá certo. Quer dizer que eu não sou filho não? Tá bom. O tempo passa. Ele disse: ei, Jefté, ajuda a gente aqui. Ele disse: eu ajudo. Agora eu venho como cabeça. Está entendendo? É Deus quem justifica. É Deus quem exalta. É Deus quem faz a roda girar na vida de quem confia, de quem espera, de quem acredita, de quem não manipula. Não manipule. Não tente fazer do seu jeito. Não tente. Não tente. Às vezes dá vontade, mas não faz. Deus está dizendo: eu vou fazer a diferença. Eu faço questão de fazer a diferença. Olha, só você olhar. Olha para a vida do um e olha para a vida do outro. Vamos lá? Olha para Abraão. Está vendo a vida de Abraão? Agora olha para a vida de Ló. Ló estava de carona na bênção de Abraão. Eu estou falando mentira? Aí Ló disse: não dá, né? Entendeu, tio? Está bom, filho, pois escolha. Você vai pegar para a direita ou eu vou para a esquerda? Se tu pegar para a esquerda, me avisa que eu vou para a direita. E o zóio de Ló, ó, já sei para onde é que eu vou. Revelação. Inspiração divina. Não sabia que era caminho de escravidão. Não sabia que era caminho de morte e de destruição. Acabou a família de Ló. Acabou. Não, apóstolo, ele foi escravo, mas depois Abraão libertou. Sim, mas depois você vai ver. O anjo chega para poder livrar. Vão embora, vão embora. E a mulher de Ló o quê? Olha para trás e vira o quê? Uma estátua de sal. Meu filho, minha filha, depois que se acostuma com as coisas do mundo, depois de ter sido crente, volta a se acostumar com as coisas do mundo, fica difícil. A pessoa nunca foi crente, está largando o mundo, acha até mais fácil. Mas a pessoa largou o mundo, voltou a ser crente, aí agora, está entendendo? Por ser de Deus, começou a dar ver umas coisinhas boas, começou a dar uma olhadinha ali na Babilônia, olhou, achou bonito, está entendendo? E disse: rapaz, eu gostei. Deus disse: sai daqui que eu vou tocar fogo.
Diz, não vou não, eu estou gostando daqui. Minha carne está gostando daqui, meu eu gosta daqui. Diz, pois então fica aí. Está entendendo? É bom você saber o que é que a tua carne não gosta, para tu fazer o que a carne não gosta. Tá? No dia que tu entender o que a tua carne não gosta, o que tua natureza pecaminosa não quer, vai lá e faça justamente o contrário. Tá entendendo? Agora, quando tu estiver bem no espírito, em oração, jejuando mesmo, tá entendendo? Se consagrando mesmo, se dedicando a Deus, escutando o céu falar, amigo, opa, se Deus mandar entrar dentro do inferno, tu entra e sai ileso e resgata a alma lá de dentro. Mas é bom estar bem direitinho. Escuta, que o Espírito de Deus fala à igreja. Deus faz a diferença entre Abraão e Ló. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem te abençoar, quem te amaldiçoar, ok? A diferença entre Abraão e Ló é grande. Sua família prosperará. E todas as famílias que tiverem debaixo da bênção de Abraão prosperarão. Ló, a mulher e as filhas vão dar origem a povos pagãos. Quem está entendendo, diga aleluia. A diferença de Davi e Saul era grande. Esses dias eu li. A casa de Davi a cada dia se fortalecia mais, e a casa de Saul a cada dia se enfraquecia mais. Não tem mistério. É obedecer a Deus, depender de Deus, ler Bíblia, cantar hino de harpa, congregar, obedecer, permanecer, perseverar. É vale, é deserto, é tribulação, é perseguição, é injúria, seja o que for, mas não me arranca, não mexe no meu caráter. A diferença de Paulo para Demas é grande. Paulo diz, eu combati o bom combate até o final, eu guardei a fé. Demas se apostatou, amando o presente século. A diferença de Eliseu para Geazi é grande. Eliseu valoriza unção. Geazi, ele quer o ouro e a prata e as vestes, nem que seja do leproso, mas ele quer. Essa é a diferença de quem serve a Deus e não serve. Vem para o Salmo 1 comigo. Salmo capítulo de número 1. Tem Bíblia até amanhã de manhã. Sair para casa, pode ficar à vontade. Salmo 1. Quer vigília, Felipe? Salmo capítulo 1. Olha aqui como a Bíblia é linda. Isso aqui é para os preguiçosos, que não chegam no 150. Aí no 1 logo Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda do escarnecedor. Não adianta dizer que é crente, irmão, e ficar com as conversas mais indecentes do mundo. Não adianta não. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Resumindo, ele sinaliza, ele mostra. Tópico 3 e vamos concluir a mensagem. Anote aí: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Abra a sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo é o 24, versículo é o 13. A Bíblia diz assim: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Deus está dizendo:
Ó Jacó, ó Israel, ó Levi, ó Arão, ó igreja, o maior prêmio que eu posso dar para todos vocês é a salvação eterna. Deus vai recompensar os remanescentes. Abra a sua Bíblia em Isaías 10 e eu concluo aqui. Nós vamos para casa com a mensagem que Deus mandou entregar. Isaías, livro do profeta messiânico, capítulo 10. O versículo é o 20 e o 21. Aleluia. Ore calamanabasherebecandarabácia. Heramastes umanaragawa. Isaías 10, versículo 20 e 21. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Esse texto sagrado, meus irmãos, para concluir a mensagem de hoje, fala a respeito do povo de Israel que foi para o cativeiro da Síria. O povo de Judá foi para o cativeiro na Babilônia. E Deus está falando que a Síria passa da conta. Quando a Síria passa da conta, Deus diz: eu vou dar cabo da Síria, a minha unção vai despedaçar todo o jugo, eu vou fazer vocês voltarem, eu vou fazer vocês retornarem, eu vou abençoá-los, eu vou protegê-los, eu vou respaldá-los, eu vou fortalecê-los. Sim, irmãos, sim, meus amados irmãos, que possamos viver a nossa vida aqui sabendo que Deus tem regras, mandamentos e ordenanças, princípios e valores. Não posso abrir a boca para dizer que eu sirvo a Deus e não quero servir na igreja que eu congrego. Ah, não, porque eu não preciso estar na igreja. É desigrejado. Eu te conheço, demônio. Não é de hoje não. Já tentou arrancar muitos. É um demônio, irmão. Eu quero saber se a Bíblia diz: não deixai de congregar como é costume de alguns. Eu quero só saber se está escrito. Hebreus 10, isso. Acho que é versículo 25. Não deixai de congregar como é costume de alguns. Olha essa casa aqui superlotada. O povo saiu de casa para ver o quê? Para sentir o quê? Para ouvir o quê? Esse lugar aqui foi levantado para ter altar, para ter Bíblia, para ter louvor, para ter adoração, para haver cura, para haver libertação, para acontecer milagre e para o nome dele ser glorificado. Amigo, deixa eu falar só uma coisinha para você. Eu estou pertinho de meio século. Estou caminhando para 20 anos andando com Deus, vivendo para Deus. Amigo, eu não gosto de viajar e está longe daqui. Isso aqui para mim, isso aqui é uma escola para mim. Isso aqui para mim é casa de oração para mim. Isso aqui é cidade de refúgio para mim. Eu sinto isso daqui um lugar de refúgio. Eu vejo irmãos e irmãs aqui que passam semana trabalhando. Eu vejo gente aqui que trabalha e tal, mas quando pode estar aqui com a Bíbliazinha aberta, está aqui atenta à voz de Deus, está aqui recebendo de Deus. É muito diabólico, é muito satânico quando a pessoa diz que é de Deus. Não, mas rapaz, não preciso estar lá não e tudo. E a pandemia continua virtual aí, continua no YouTube. Rapaz, lá para o Japão, lá para a Europa, lá pode ser que dê certo, porque Deus olha e está vendo o temor e quer que a pessoa siga aqui e está sendo recebido. Mas tu mora aqui e não vem? Tu tem carro, tu tem moto, tu tem o dinheiro do combustível, tu tem o dinheiro da passagem e não vem? Nós somos chamados para congregar, para reunir. Nós somos chamados para adorar. Nós somos chamados porque existe pastor ainda, filho. A coisa não está bagunçada não. Ainda existe igreja na terra. O Espírito Santo não deixou a terra ainda sem nada não. Ainda tem igreja, que o Espírito Santo ainda está aqui. Deus trouxe você aqui hoje. E o Espírito de Deus está dizendo assim: eu vou te respaldar. Eu vou.
Obedeça. Se submeta. Receba orientação divina. Receba a cura. Seja liberto. Receba o milagre. Eu vou fazer a diferença. Eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou mostrar naquela instituição. Eu vou mostrar na tua família. Eu vou mostrar por causa da tua obediência. Eu vou fazer o teu cajado florescer. Eu vou fazer o teu bordão florescer. Vão ver amêndoas. Vão dizer, por que o bordão dele é diferente? Porque Deus fez. Deus mandou colocar o nome dele nesse bordão. Deus escolheu ele. A coisa não é esculhambada não. Você que na noite desse domingo, com temor a Deus, pode dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não sou uma pessoa má não. Mas eu estava igual a Arão e Miriam com Moisés. Eu não quero isso para a minha vida não. Eu quero obedecer. Eu quero me submeter. Eu quero aprender a esperar. Eu não quero um evangelho fast food. Eu sei que a gente passa pelo que tem que passar. E se confiar, Deus faz. Você não somente que se rebelou contra a vontade de Deus, ou contra a igreja que lhe abraça, lhe acolhe, lhe ama. Filho que se levanta contra pai, que ama, acolhe. É demais, eu falei aqui, não sei se foi no culto da tarde ou nesse de hoje já. Como é que pode um filho chegar para o pai e dizer assim, olha aí velho, agora eu tenho dinheiro no bolso, estou saindo fora. Está entendendo, coroa? Agora eu posso ir para onde eu quero. Aí o pai diz, quer saber? Então você só estava esperando ganhar dinheiro, né? Então você sempre foi um interesseiro aqui na minha casa, né? Você sempre só morou aqui porque eu tinha que pagar teus estudos, né? Eu tinha que pagar tua comida para tu comer. E eu tinha que dar tuas roupas para vestir, né? Agora que tu acha que tu não precisa mais de mim, tu quer sair da casa do pai, né? É muito diabólico, irmão. É muito inferno. É muito demônio. Eu não posso ficar calado. Filho que é filho, mesmo depois que ganha dinheiro. Eu conheço um que deve estar aqui à noite, um menino que eu quero muito bem, tem 30 anos de idade. Não casou ainda, está na casa do pai e da mãe. 30 anos. Tem empresa, tem dinheiro, tem condição. Podia morar no lugar que quisesse. Mas prefere ficar do lado do pai e da mãe. E ainda só gosta de viajar se for levando o pai e a mãe. Porque é grato pelo que o pai e a mãe fizeram. Esse é o filho, esse é o cristão, essa é a ovelha. Essa é a tribo de Levi. De verdade, é o levita de verdade. Ele sabe que Deus é a porção dele. Ela sabe que Deus é a porção dela. Venha, sai desse lugar. Se arrependa. Se faça de doido não. Se arrependa, se conserta e se reconcilie. Você está escutando pela rádio, você está assistindo agora aí pelo YouTube. Hoje é o dia. Deus está dizendo, eu quero te respaldar. Eu quero fazer contigo como eu fiz com Josué. Sabe, você ter a segurança de você colocar os pés em qualquer lugar e você dizer assim, eu não sou rebelde, eu não sou insubmisso, eu não sou ingrato. Está entendendo? Não. É você ter a segurança. É você ter paz no coração. Faz isso. Faz isso, irmão. Faz isso, irmão. Vai aplaudindo Jesus. Vai aplaudindo. Tem mais gente. Tem mais gente, aplaude o Senhor. Tem mais gente chegando. Eu estou pregando a palavra, irmão. Tem gente chorando. Tem gente gemendo. Aí tem outra pessoa assim, ó. Não, meu filho, minha filha, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o que é a simplicidade, o que é a humildade. Você precisa pedir a Deus muito discernimento. Desce desse salto aí que é melhor. Se humilha que é melhor. Obedece que é melhor. Está arrependido? Está arrependida?
Quer se reconciliar? Quer voltar à prática das primeiras obras? Repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi, me lava com teu sangue. Diga: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Diga: vem Espírito Santo, me sela, me unge com o som da alegria, me dá discernimento, me dá sabedoria. Escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância e a vida eterna. Diga: eu e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Diga amém. Levanta glorificando o nome do Senhor.